Dentro do nosso tópico de interação da radiação com a matéria, nós vimos um modelo interessante nas aulas anteriores, que é um modelo clássico. É um modelo onde nós consideramos o átomo como sendo uma nuvem de carga negativa, né? Distribuída ao redor do núcleo, que tem carga positiva, e a presença de um campo oscilatório de radiação que incide sobre esse átomo, a presença do campo elétrico que incide sobre esse átomo, desloca o centro de massa, desloca brevemente o centro de massa da nuvem eletrônica. E isso causa, na verdade, uma aceleração dessa nuvem eletrônica, né, do ponto de vista clássico. E essa aceleração da nuvem eletrônica é uma forma de você transmitir energia para o átomo, né? Ela adquire movimento. Esse é um modelo clássico, que é o que nós estamos vendo. E nós vimos que, então, esse modelo aqui, ele é, na verdade, equivalente, né? Porque nós vimos que a nuvem deforma um pouquinho, mas ele é equivalente, com cuidado na sua aplicação, a um sistema massa-mola desse tipo, onde você tem um núcleo fixo, porque ele é muito pesado, de tal maneira que o campo elétrico da radiação, que está incidindo aqui, né, numa certa direção, ele é oscilatório, né, esse campo faz com que essa carga se desloque. Na verdade, é o centro de massa dessa nuvem eletrônica que está deslocando para cima e para baixo. Nós montamos uma equação de movimento para esse sistema, né? Se nós lembrarmos, se chamarmos de R o deslocamento do centro de massa dessa nuvem, nós montamos uma equação que diz que mr mais m ômega 0 ao quadrado R, onde ômega 0 é a frequência de ressonância desse sistema, não é? Mais m uma psi R ponto, que essa nuvem, essa carga acelerada vai dissipar, vai emitir energia, vai tirar a energia do campo e colocar em todo lugar do espaço. Isso representa uma dissipação, representada por esse termo. Isso é igual à força feita pelo campo da radiação sobre essa nuvem, que aqui nós estamos chamando a amplitude do campo de E0, tá certo? E oscilatório. Nós vimos já que a parte espacial do campo tem uma variação tão longa no espaço que para as dimensões do átomo isso não se faz necessário levar em conta, né? Bom, a solução dessa equação, esse é um oscilador forçado amortecido, a solução dessa equação é dada por um R igual a uma amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ, né? Essa é a aproximação que nós vamos fazer para a solução, porque nós estamos interessados na resposta do sistema em termos da frequência que excita o próprio sistema. Então nós propusemos essa solução envolve o conhecimento do R0 e da fase φ. Vamos recordar que a fase φ aparece necessariamente devido à presença da radiação, não é? E nós pudemos então calcular quem era o R0, essa amplitude do movimento, né? Ela vai ser dada por exatamente uma relação, como nós resolvemos na última aula, dada por isso aqui, não é? Ômega quadrado menos ômega 0 quadrado ao quadrado mais tc quadrado ômega ao quadrado, tudo elevado à potência meio, para o R0, né? E isso, obviamente, determina essa equação. E nós tivemos também uma expressão para fase. Nós calculamos quem é essa fase, ela foi determinada na última aula, né? Uma expressão relativamente grande com relação à fase. Bem, isso é o que nós vimos até agora, então nós vamos ter que usar essa solução. Nós não vamos resolver novamente, né, o átomo, vamos utilizar essa relação,
para ver um aspecto importante, porque até o momento nós estamos preocupados com a transferência de energia para o sistema atômico. Agora nós queremos nos preocupar com a transferência de momento. Como nós vimos nas aulas anteriores, a radiação ela carrega energia. Existe um fluxo de energia que é dado pelo vetor de Point. O vetor de Poynting ele nos dá quanto de energia tem por unidade de tempo, por unidade de área, sendo carregado pelo feixe da radiação. Tendo essa energia, obviamente, pela relatividade, nós sabemos que tem momento associado. Portanto, quando essa energia vem, incide sobre o átomo, transfere a ele a energia através desse movimento mecânico. Nós estamos fazendo o nosso modelo, é um modelo essencialmente mecânico. Então, quando transfere para o átomo essa energia, junto transfere um momento, junto é feita uma força. Nós não nos preocupamos com essa força até agora, nós apenas nos preocupamos o que está acontecendo no referencial do próprio átomo. Mas é óbvio que existe um momento transferido e isso, como existe uma taxa de transferência desse momento, existe também uma força realizada sobre o átomo. É exatamente essa força que nós vamos calcular nessa aula. Então nós já nos preocupamos, eu fiz até uma revisãozinha aqui sobre essa transferência de energia. Agora eu quero me preocupar com a transferência de força. Obviamente, no nosso modelo clássico, nós temos movimento, tá certo? Então nós vamos de novo olhar esse átomo aqui que nós temos, né? Então nós temos aqui a nuvem eletrônica que eu quero olhar agora, que eu vou representar dessa forma, mas lembre-se que essa nuvem eletrônica tem um núcleo, está presa ao núcleo e tudo mais. E sobre essa nuvem eletrônica, agora nós vamos incidir um campo eletromagnético. Então eu vou determinar aqui uma direção que eu vou chamar de Z, vai ser a direção na qual a radiação está propagando, então ela está propagando nessa direção. A nuvem eletrônica vai interagir com esse campo oscilatório da radiação, tá certo? Eu vou aqui chamar esse eixo aqui de eixo X e vou chamar esse eixo aqui, né, de eixo Y. Então a radiação propaga na direção Z, o campo está na direção, esse é o campo da radiação, né? Ele está na direção, oscilando na direção X, essa seria a direção de polarização. E o que acontece? Acontece que quando essa radiação incide sobre essa nuvem, ela promove o deslocamento do centro de massa, que é o modelo que nós adotamos até o momento, não é? Então ela promove esse deslocamento e esse deslocamento corresponde a uma aceleração, como nós vimos na equação que eu fiz a revisão anteriormente, e corresponde também a uma velocidade. A existência do campo, vamos imaginar por um momento que o campo da radiação está atuando, aqui está neste momento preciso, o campo da radiação atuando sobre a nuvem eletrônica. Obviamente que atua um pouquinho também sobre a carga, o núcleo positivo, mas o núcleo positivo é cerca de 2.000 vezes mais pesado, a resposta dele é muito menos importante para aquilo que a gente vai fazer. Muito bem, então esse campo vai para cima, nós sabemos que a carga vai oposta ao campo, isso significa que existe um R ponto, uma velocidade, né, uma aceleração também, mas existe uma velocidade também que nós vamos aqui representar dessa forma simples, oposta ao campo, porque o campo está para cima, a força é para baixo, então nós vamos imaginar que a velocidade nesse instante esteja para baixo. Muito bem, se não fosse nada além disso, esse é o modelo que nós fizemos até agora para a transferência do campo da energia. Mas acontece que junto com o campo elétrico existe um campo magnético, que até agora nós não levamos em conta. Nós temos aqui na direção Y um campo magnético, uma amplitude magnética,
que para o estudo que nós fizemos, o modelo que nós fizemos até o momento, não foi necessário levar em conta. Mas agora eu tenho que levar em conta. Por quê? Porque eu tenho uma carga, ela recebeu uma velocidade, né? Isso transferiu uma energia para o movimento dessa massa do elétron. O elétron tem uma massa, nós não vamos esquecer da massa do elétron nunca, né? Não estou nem representando. Mas tem também um campo B. E este campo B age sobre quem? Sobre a carga através da sua velocidade. Vamos só lembrar que pela força de Lorentz existe uma força que, só para lembrar, eu vou dizer que é a força magnética, né, quando tem uma presença do campo magnético. E essa força, ela é, no sistema de unidades que nós gostamos de trabalhar, que é o CGS, ela é a velocidade vetorial, o campo. Essa é a força magnética feita sobre a carga. Acontece que o campo elétrico da radiação causa o movimento da carga. E aí o campo magnético age sobre esse movimento, produzindo uma força. A força aqui no caso, né, vamos lembrar que a velocidade, a força, substituindo a carga do elétron aqui, a força seria menos E sobre C, R ponto vetorial B. Só que R ponto, obviamente, pelo fato de que o R ponto vai estar sempre na direção do campo elétrico e este, por sua vez, está perpendicular à direção do campo magnético, então isso aqui, praticamente, esse produto escalar, esse produto vetorial vira o produto escalar, e nós temos aqui que a amplitude da força que age sobre o campo, o elétron, a força que o campo magnético agora age sobre a carga do elétron é essa. Bom, nós temos que a força vai ser dada, né? Nós temos que seria R ponto, que está nessa direção no nosso esquema, vetorial o campo, dá uma força contrária, mas não vamos esquecer do negativo que tem aqui presente, para lembrar que a força seria, nesse caso, esta força seria nesta direção. Esta seria esta força, que agora é a força feita sobre o átomo. É a força que o campo magnético indiretamente faz e que arrasta todo o átomo. Não só faz a nuvem eletrônica deslocar, mas arrasta todo o átomo. Obviamente que essa força, quando o campo inverter, a velocidade inverte e a força inverte. Então, em média, esta força seria zero, se não fosse, já estou adiantando para vocês, né? Se não fosse o efeito da dissipação. Se não for a dissipação, jogando energia para todo lado, essa força eventualmente daria zero. Mas devido a essa dissipação, a força não dá zero em média e vai contribuir com uma força que está sempre na direção de propagação da própria luz, que aqui eu vou colocar vetorialmente assim e vou colocar o Zzinho aqui na frente. Essa é a força como desenhada aqui nessa figura e que nós vamos chamá-las de força de radiação. Essa é a chamada força da radiação. Então, a força da radiação, ela precisa, né, ela necessita da componente B do campo eletromagnético. É a componente magnética do campo que vai contribuir para a força neste nosso modelo clássico. Neste nosso modelo, essa força vai aparecer aqui na direção da propagação. Bem, essa é a essência do aparecimento da força de radiação no nosso modelo clássico. Nós não vamos nunca esquecer que estamos fazendo um modelo clássico, né? O nosso modelo é clássico. Nós depois vamos aprender essa força de uma forma um pouco mais elegante, de uma forma um pouco mais elaborada, quando aprendermos a lidar com essa distribuição de carga do ponto de vista e das interações do ponto de vista da chamada mecânica quântica. Bom, essa é a expressão. Como você pode ver, para calcular essa força, eu tenho que conhecer o campo da radiação, mas ele é exatamente igual no CGS
ao campo elétrico da radiação. Então, essa parte é fácil. E eu tenho que conhecer o R ponto. Dado que um campo elétrico age sobre a carga, gerando uma velocidade, eu tenho condição, como eu mostrei anteriormente, de calcular a solução. Se eu tenho a solução R de t, eu tenho, obviamente, o R ponto de t. Então, é isso que nós queremos calcular agora nesse momento. Nós queremos calcular o R ponto de t. Porque calculando o R ponto de t, nós elaboramos uma expressão para a força da radiação. Muito bem. Então, nós vamos agora que a gente entendeu como elaborar esse modelo clássico para calcular a força da radiação, nós temos, obviamente, que calcular essa força. E para fazer isso, nós vamos utilizar os resultados já obtidos. Nós vamos utilizar a solução do átomo, né, na presença do campo, dando origem a essa velocidade de deslocamento da nuvem eletrônica. Utilizando isso, nós vamos poder montar uma expressão da força da radiação e discutir um pouco mais as suas aplicações. Existem inúmeras aplicações para a força da radiação e eu vou elaborar algumas delas apenas e vamos fazer em classe alguns exercícios utilizando essa expressão da força da radiação. Muito bem, então tem que ficar claro, antes da gente continuar com as contas, né? Tem que ficar claro que o campo elétrico, o modelo o campo elétrico age sobre a nuvem eletrônica e o campo magnético, que é perpendicular, age sobre a velocidade da nuvem eletrônica imprimida pelo campo elétrico. Esse é o nosso modelo. E isso dá origem a uma força, que nós vamos chamar de força de radiação. E agora nós vamos passar ao cálculo desta força de radiação. Muito bem. Então, a força da radiação, nesse nosso modelo aqui, né? Então, vamos agora partir para o cálculo desta força da radiação. Nós vimos que a força da radiação, a expressão que nós queremos manter, é que essa força da radiação era igual à carga do elétron dividido pela velocidade da luz, vezes o R ponto do elétron causado pelo campo, vezes o campo. Isso tudo depende do tempo, né? E, obviamente, essa força está na direção Z. Nós vamos voltar a lembrar a direção que ela se encontra já já. Mas nós vimos que, da forma que nós escrevemos, ela está aqui na direção Z, se eu quiser manter a notação vetorial. Muito bem. Bom, e o que nós aprendemos? Vamos escrever aqui quem é o campo elétrico da radiação. Para nós, o campo elétrico da radiação é uma amplitude que está na direção x, como nós escrevemos, cosseno de ômega t. E quem que é o campo magnético da radiação? O campo magnético da radiação seria uma amplitude, e como vocês já aprenderam no eletromagnetismo, essas amplitudes são iguais quando eu trabalho no CGS, né? Inclusive com as mesmas unidades. Então eu posso escrever que, na verdade, o campo magnético é praticamente igual ao campo elétrico. Tá certo? Eu posso escrever isso. Então eu tenho o campo e eu preciso ir lá e determinar quem que é o R ponto. Relembrando o que nós vimos anteriormente, nós podemos escrever que a solução R, né, nós aprendemos que a solução R, né, para o modelo clássico do átomo era igual ao R0 cosseno de ômega t mais φ. E eu estou lembrando aqui que nós desprezamos, na verdade, o termo na solução, que é o termo que oscila com a frequência natural do oscilador, que é o ômega zero, porque nós estamos simplificando um pouco aqui a maneira de calcular isso. Muito bem. Com esses ingredientes, o R ponto, né, eu posso daqui calcular o R ponto. Do nosso modelo, nós calculamos o R ponto igual, não é? Lembrando o R que eu acabei de escrever, ele vai ser igual a E, a carga do elétron, vezes a amplitude do campo elétrico, vezes ômega, porque na derivada vai cair aqui um ômega, tem um menos que cancela também, dividido pela massa do elétron, vezes 1 sobre
ômega quadrado menos ômega zero ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais si quadrado, ômega quadrado, tudo elevado a meio. Esse é o R ponto. Tá certo? Vezes quem? Vezes seno de ômega t mais φ. Eu não posso esquecer. A parte temporal tem que estar aqui. Eu só substituí o R0 pela expressão que nós tínhamos anteriormente quando resolvemos. Nós resolvemos o átomo clássico na presença do campo elétrico, do campo eletromagnético, mas sob a ação essencialmente do campo elétrico. Então nós temos isso. Bem, agora eu tenho que pegar essa expressão, eu tenho que utilizar essa expressão para colocar na expressão da força. Então a minha força, que é a força da radiação, ela fica igual a E sobre C, vezes o R ponto, vezes E0 ômega, dividido por M, vezes 1 sobre este termo, que eu vou abreviar aqui, né? Entre chaves, é este termo, vezes seno de ômega mais φ, vezes o campo magnético. E o campo magnético continua sendo E0 cosseno de ômega t. Então não posso esquecer do campo B aqui. Esse é o campo B. Então essa é a expressão com a dependência temporal para a força. Então nós temos que essa força é igual, né? Então nós temos aqui que a força é igual a E quadrado sobre C, E0 quadrado, vezes ômega sobre M. Esse é o termo de constante que aparece. Vezes 1 sobre aquele termo todo, que é ômega quadrado menos ômega zero quadrado ao quadrado, mais si quadrado, ômega quadrado, tudo raiz quadrada, vezes seno de ômega t mais φ, vezes cosseno de ômega t, que vem do campo magnético. Esta é a força para um instante de tempo t qualquer. E esta força, obviamente, está oscilando de uma forma bastante complicada, porque eu tenho um produto de um seno e um cosseno, com uma fase no meio aqui que aparentemente vai ser importante. Note que se não tiver a fase, né? Se eu não tiver a fase, que significa matar a dissipação, eu tenho um seno de ômega t vezes cosseno de ômega t, que dá em média zero. Na média temporal, obviamente, nós vamos calcular a média temporal da força. E se a não existência da fase mata a força desde o início. Então é extremamente importante para que haja uma força resultante, cuja média temporal não é zero, o termo dissipativo, que corresponde a essa fase. Eu vou usar aqui uma expressão, então eu vou utilizar a expressão que seno de ômega t mais φ vezes cosseno de ômega t é igual a seno de ômega t cosseno de ômega t cosseno de φ, tá certo? Mais cosseno de ômega t vezes cosseno de ômega t, que é cosseno de ômega t ao quadrado, vezes seno de φ. Então eu vou substituir este produto por isso. E quando eu substituo esse produto, essa parte, por essa expressão, né, vai aparecer esses dois termos. E aí eu vou tomar a média temporal. Só que a média temporal vai ser a média temporal exatamente dessa expressão, que é onde o tempo está presente. Então eu vou tomar a média temporal representando aqui por esses símbolos. Isso significa a média temporal deste termo mais a média temporal deste termo. Acontece que a média temporal de seno de ômega t vezes cosseno de ômega t, que é a mesma coisa pedir para a média temporal de seno de 2 ômega t, é zero. Enquanto a média temporal de cosseno ao quadrado de ômega t
é meio. Então, o que acontece? A hora que eu fizer a média temporal, simplesmente este termo desaparece. E a média temporal deste termo dá meio vezes seno de φ. Então, o resultado disso é que a expressão da força que nós estamos deduzindo, que é a força da radiação, né, a expressão dessa força, ela agora fica escrita da seguinte maneira. Ela fica F, eu vou repetir aqui em cima, né? F igual a E quadrado, E, que é a carga do elétron ao quadrado, vezes a amplitude do campo ao quadrado, ômega dividido por C vezes M, vezes esse termo, desculpa que eu não preciso pôr esse termo, vezes meio, portanto eu já vou botar meio aqui, que é o meio do cosseno, vezes seno de φ, que é o que aparece da fase, como resultado dessa média temporal, vezes ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, mais τc quadrado, ômega quadrado, tudo elevado a meio. Tá certo? Essa é a expressão da força e eu vou remover todo o resto. Então, nós chegamos a uma expressão de força que é dado por isso. Não é? Obviamente que nós já aprendemos quem é τc, quem é o fator dissipativo. Na primeira aula nós aprendemos quem é τc, como que a gente expressa isso em termos das grandezas do átomo. E também aprendemos como expressar a fase. Nós aprendemos lá atrás que o seno de φ da fase, e essa é a fase do movimento da nuvem eletrônica sob a ação do campo elétrico da radiação. Nós aprendemos a escrever, inclusive argumentei que ela tem que ser negativa, e nós aprendemos que ela é menos τc ômega sobre ômega quadrado menos ômega zero quadrado ao quadrado, mais τc quadrado, ômega quadrado, tudo elevado a meio. Essa era a fase que nós deduzimos na primeira aula. E que agora eu vou ter que pegar essa fase e colocar aqui no seno. O resultado disso, não é verdade? O resultado disso tudo é uma força. A hora que eu substituir isso aqui, nós temos a força da radiação igual a E quadrado, E0 quadrado, ômega, dividido por 2mc, escrevendo dessa maneira, vezes τc ômega, dividido por ômega quadrado, menos ômega zero quadrado, tudo ao quadrado, mais τc quadrado, ômega quadrado, e não tem mais a raiz quadrada, porque a raiz quadrada daqui e daqui vai dar um termo inteiro. E, obviamente, eu vou recordar novamente que a gente viu que essa força estava na direção da radiação, portanto, ela está na direção Z da radiação. Lembrando que a direção Z é a direção de propagação e a média temporal da força está sempre na direção de propagação. Isso é um fator interessante, né? A força da radiação está na direção da sua propagação. Essa força que em média não dá zero e é devido à dissipação. Se o sistema não tem essa capacidade de emitir energia causando essa dissipação, a força se anula. A força simplesmente se anula. E também eu quero lembrar que essa é, né, a média temporal da força, para que a gente não se confunda. Essa é a média temporal. Temporal é durante a oscilação eletromagnética, né? Essa é a força resultante em média temporal, que vai agir em média de um ciclo de oscilação da radiação eletromagnética. Então a gente considera essa, de fato, a força que age sobre o sistema atômico. Eu só queria lembrar que nós, quando a gente escreve o campo eletromagnético, nós escrevemos o campo E, o campo B, o produto vetorial deles, né, o campo E, o campo B, o produto vetorial de E por B está numa direção que é o K, que é o vetor de onda, que é a direção de propagação, e nós sabemos que esse K, ômega sobre C, é o módulo de K, que é o chamado vetor de onda, né?
Mas aqui está na direção Z, K, né? Nós podíamos escrever que K, o vetorzinho K, é igual ômega sobre C na direção Z. Então eu vou pegar esse ômega sobre C, que está aqui, na direção Z, e vou escrever como K. Tá certo? Então, um dos ômega sobre C eu vou escrever como sendo K. Isso me permite escrever, então, que a força da radiação é igual a... Então, eu vou tirar agora esse termo. Então, vou escrever de novo aqui a força da radiação. Novamente, essa é a força média, né? Média num ciclo de oscilação eletromagnética. Ela é igual a E² vezes a amplitude do campo ao quadrado dividido por 2m, vezes Ψ, ômega, por esse termo todo aqui, que é esse termo que representa uma ressonância aqui, né? Vezes K, o vetor de onda. Isso para assegurar que você sempre vai lembrar que a força de radiação, nesse nosso modelo clássico, está na direção da propagação da onda eletromagnética. Essa é a direção de propagação da onda eletromagnética aqui no nosso modelo. E é nessa direção que estará sempre a força que transmite um momento efetivo para o átomo em média. Quando Ψ igual a zero, quando o átomo não tem essa capacidade de dissipar energia ou tem uma capacidade muito baixa de dissipar energia, obviamente que nós encontramos que a força média da radiação é igual a zero. No nosso modelo clássico, obviamente, tá certo? Então, no nosso modelo clássico, essa força vai a zero. Bom, como que é o gráfico dessa força? Bom, você observa que o gráfico é ele vai a zero com ômega, não vamos lá em ômega igual a zero, ele não é simétrico porque ele tem um ômega aqui no numerador, não é verdade? Mas nós poderíamos graficar isso aí, né? Nós poderíamos calcular que a força que a radiação faz sobre o sistema atômico, ela como função de ômega, ela tem uma curva típica característica e ela tem um máximo, que eu vou chamar de ômega da posição de máximo. Esse ômega da posição de máximo, obviamente, pode ser deduzido se você computar, se você escrever, calcular o ponto onde esse termo aqui é máximo. Você pode calcular o ponto onde esse termo é máximo e ter a posição desse ômega máximo, que obviamente não é mais ômega zero por causa da presença da dissipação. É exatamente como o oscilador harmônico amortecido e forçado, né? O máximo da excitação não corresponde exatamente à frequência natural da excitação. Bem, essa é a força da radiação, e a força da radiação tem várias aplicações importantes. Eu, na verdade, vou deixar como exercício você determinar a posição da frequência onde a força seria máxima. Então isso aqui fica como exercício para vocês fazerem aí, né, sozinho. Bom, aonde que a força da radiação se manifesta? Bom, ela se manifesta de várias formas. Ela se manifesta no cometa, por exemplo, né? O pessoal sempre observou desde a antiguidade que quando você tem um cometa no céu, você observa que o rabo dele, que tem consistência gasosa, né? Composição variada e praticamente matéria no estado gasoso, quando você vê o Sol aqui, né? Que emite bastante radiação, e você tem um cometa fazendo aqui uma trajetória, o que eles observaram? Eles observaram que sempre o rabo do cometa se encontrava oposto, né, à direção do Sol. Então o rabo está sempre oposto à direção da radiação.
E a razão disso é que sobre os gases que estão lá, a radiação faz uma força, que a gente consegue, a gente denomina, né, de pressão da radiação. E essa pressão da radiação, que depende da emissão, então nós vamos, na linguagem mais específica, essa vai chamar uma força da radiação de natureza espontânea, porque ela depende da emissão espontânea dos átomos, dessa dissipação espontânea. E esse modelo clássico que nós montamos, ele explica uma série de coisas. Obviamente, ele não é quantitativamente correto em determinados aspectos, porque nós vamos ter que levar em conta algumas características quânticas dos graus de liberdade interno do átomo, né? O átomo não é essa nuvem praticamente rígida que oscila levemente quando vem a radiação eletromagnética. Nós temos que levar em conta as chamadas transições de estado, tudo isso, e isso muda um pouquinho. Existe uma aplicação da radiação, da força da radiação, que é muito importante, que é no controle do movimento atômico. Tá certo? Então, eu sou capaz de controlar o movimento de átomos através da força da radiação. Como que a gente faz isso? Bom, imagine que você tem, por exemplo, imagine que eu tenho átomos caminhando nessa direção, num chamado feixe atômico. E eu venho e jogo radiação contrária. Se eu jogo radiação contrária, esses átomos vão absorver luz, vão emitir um pouquinho para cada lado, né? Porque eles vão dissipar. Essa dissipação acontece pelo processo da carga estar acelerada, como nós vimos anteriormente. Mas existe uma força média que age na direção de propagação da luz. Então, se eu for capaz de arquitetar bem um sistema que consiga fazer isso, eu acabo trazendo a velocidade dos átomos para valores muito pequenos. Tá certo? Então, como função da distância que eles propagam, se eu fizer com que eles absorvam muita luz, interajam muito com a luz, eu acabo trazendo a velocidade desses átomos, que normalmente num feixe atômico é da ordem de 1000 metros por segundo, para apenas alguns centímetros por segundo, né? Eu vou dizer 1 metro por segundo aqui. É o que se consegue com esses processos de desaceleração. Tá certo? Essa é uma aplicação importante. Esse tipo de aplicação acabou dando o prêmio Nobel ao professor Bill Phillips, ao professor William Phillips, tá certo? Porque permitiu um desenrolar enorme de outras coisas. Permitiu a introdução da chamada física próximo do zero absoluto, ou física dos átomos ultrafrios, né? Que conjuga a força da radiação de várias formas diferentes. Uma dessas formas que conjuga é o seguinte: utilizando agora a força da radiação e um efeito importante, que é o efeito Doppler, você consegue pegar um átomo que está se movendo aqui, agora eu coloco sobre esse átomo 2 campos de radiação. Um vindo de um lado, outro vindo do outro, em configurações bem específicas, que nós vamos fazer um exercício em classe, né? E o que eu observo é que esse meio aqui, para os átomos, cria um movimento. Agora para o átomo não tem nada a ver do elétron, então é a massa do átomo que importa. Eu consigo mostrar que eu crio um movimento, eu crio com luz um meio viscoso para os átomos. Eu crio uma força sobre o movimento translacional do átomo. Esquece as forças, o que está acontecendo internamente agora, isso já passou, né? A gente cria uma força viscosa para o átomo que chama-se de melaço óptico. Esse melaço óptico foi praticamente inventado pelo Steven Chu, né? Que também ganhou o prêmio Nobel. E isso é interessante porque essa força viscosa, se eu representar a energia cinética do átomo, né? Isso aqui é interessante, porque se eu representar a energia cinética do átomo nessa configuração,
ela tem um determinado valor inicial e ela cai assustadoramente, como se fosse uma partícula que é colocada num meio viscoso, né? E isso faz eu atingir temperaturas extremamente baixas, da ordem de 10 a menos 6 Kelvin. Lembrando que temperatura está associada com a energia cinética dos átomos, e aqui eles estão individualizados na forma de um gás, certo? Essa é outra aplicação muito importante que nós temos para a produção de matéria em temperaturas tão baixas, onde fenômenos novos acabam se revelando. Essa é uma das aplicações da força da radiação. A força da radiação ela passou por muito tempo, não despercebida, mas sem uso aparente, e a ciência, os físicos, não exploraram na pressão da radiação, na força que a radiação faz, desde o início, toda a sua potencialidade. Ficamos muito preocupados com a interação do ponto de vista de energia, como que o campo era capaz de trocar energia com os graus de liberdade interno do átomo, e isso obviamente deu origem à chamada espectroscopia óptica, mas deixamos de lado a parte que é a força da radiação. Durante a aula nós vamos, vamos fazer alguns exercícios que vão tentar caracterizar essa força da radiação em determinadas situações de uso atômico, para que você possa sentir o quanto que ela é importante. Até mais.